Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje um vídeo mais sério sobre um tema que vocês pediram muito para que eu falasse no último vídeo sobre o livro End of an Era, que é para falar sobre como foi a luta da criadora da série, Rebecca Sugar, para que acontecesse o casamento de Ruby e Safira, o casamento da Garnet, o que isso significou e o que acabou gerando para a série. Rebecca começou a falar sobre o casamento lá pela página 97 de 280 que o livro tem. Logo após falar um pouco do episódio The Question, ou A Pergunta, que até teria um nome diferente, quando Ruby foge e decide se tornar uma cowboy. Ela começa contando que mesmo o episódio só tendo acontecido no meio de 2018, ela já tinha os rascunhos e ideias para o casamento desde 2016, alguns até em 2014, quando a série não tinha nenhum ano de estreia nos Estados Unidos. E algo que ela e os demais produtores da série sabiam com certeza é que queriam que Safira usasse um terno e Ruby o vestido branco de noiva, sendo esses dois um dos que já tinham há muitos anos. Em 2016 ela foi pro casamento em Taiwan e lembra da boa impressão que as flores no cabelo da noiva causaram, pensando naquele tempo se colocava ou não flores no cabelo da Ruby, e como nós sabemos, ela acabou optando por colocar. Enfim, ela ressalta que essa história do casamento levou anos para acontecer, não anos porque ela estava escrevendo desde muito antes, não, anos para ser aprovada e realmente poder acontecer. Quando apresentaram a ideia de Ruby e Safira pro Cartoon no episódio Libertador, vulgo Jailbreak, o último episódio da primeira temporada que estreou originalmente em 2015, então isso deve ter acontecido no final de 2013 ou em 2014, disseram que elas não poderiam ter um relacionamento romântico, ou seja, não poderiam ser desenhadas ou tratadas como namoradas ou parceiras românticas. O departamento de padrões e práticas do Cartoon, que nada mais é que um departamento que normalmente tem nas redes de televisão estadunidenses, que é responsável pelas questões morais, éticas e legais, disse para Rebecca que elas não poderiam se beijar. E foi isso que aconteceu, porque se a gente relembrar o episódio Libertador, na parte que Ruby e Safira finalmente se encontram e tal, antes de formarem a Garnet, aparentemente nessa cena elas já iriam se beijar de verdade, nem que fosse só um selinho. Porém, o que acontece é Safira dando um beijo na testa de Ruby antes delas se agarrarem e formarem a Garnet. Fora dessa reunião, o executivo da Rebecca foi, não oficialmente só entre eles, perguntou se elas eram um casal, coisa que ela respondeu com certeza absoluta que sim, é claro que elas são. Elas cantou até uma música sobre o como estão apaixonadas uma pela outra. Se referindo provavelmente a Mais Forte Que Você, porque eu acho que nessa época a história de como Garnet surgiu ainda não tinha sido apresentada. Ela queria que elas fossem um casal mega icônico de desenhos, queer, interracial, de gênero expansivo, que seria algo como alguém com uma personalidade e identidade que está acima dos padrões pré-estabelecidos de gênero, o que seria meio que uma resposta oposta dela o Mickey e a Minnie Mouse, que são um casal infantil completamente explícito de dois ratos heteronormativos. Mas, isso foi em 2014, quando o casamento entre pessoas de mesmo sexo nem era legalizado em todos os estados dos Estados Unidos, em que ainda tinha muito mais estigmas e tabus do que tem agora em relação a conteúdo LGBTQIA+, para crianças. Aí, quando o Libertador finalmente estreou, a audiência que não é burra percebeu o que eles estavam fazendo e dando a entender com Ruby e Safira, isso sem contar no amor e na relação entre Rose e Pérola, que era outra relação lésbica que só estava mais implícita e menos evidente, por mais que estivesse lá o tempo todo e fosse platônica. Tudo isso sempre esteve lá desde a primeira temporada da série, porém eles não podiam confirmar nada disso desses relacionamentos de casais oficialmente. O pior e o maior problema disso tudo é que o Cartoon Network americano, que é o mais importante do mundo, e pipipipopopó, precisava que a série funcionasse internacionalmente, não só nos Estados Unidos, o que fazia com que eles tivessem que seguir padrões internacionais de países muito conservadores como a Rússia, que, salvo engano, há alguns anos já baniu o streaming da programação, ou até de países do Oriente Médio que são ainda mais atrasados, por isso que tinha tanta coisa com questões LGBT e desse tipo. Se algum dos representantes desses cartoons retardados no sentido de atrasados, sequer parassem para ler qualquer uma das entrevistas online que a Rebecca já deu falando da série, do que ela queria, do que representava, ou até do empoderamento feminino das personagens, isso faria com que perdessem o patrocínio desses países e, com isso, eles estariam acabados. Por isso, a maioria das coisas de Steven Universo são implícitas e não explícitas. O que é que eu quero dizer? As jeans serem mulheres na questão do gênero é algo explícito, tá lá para todo mundo ver. Rose Quartz ser bissexual ou até pansexual, que eu acho que é algo que se encaixaria muito melhor nela, é algo implícito, que você só vai saber se parar para olhar e analisar, sendo essa a intenção deles. Que tenha representatividade, mas que passasse despercebida pela maioria desses cartoons internacionais. Toda vez que a Rebecca fazia uma aparição pública, por exemplo, numa Comic Con, ela não podia responder perguntas, por exemplo, de como ela conseguia fazer aquilo no desenho, que normalmente eram perguntadas do tipo, como você tá se safando dessa, fazendo esse tipo de coisa no começo do desenho. Pegando um gancho aqui com Hora de Aventura, desde as temporadas finais era óbvio que Jujuba e Marceline se gostavam e iam resultar em um casal lésbico. Na verdade, tinha dica disso desde as primeiras temporadas, que eram extremamente sutis, mas nas finais estava na cara de todo mundo aquilo. Mas aí o que é que o Pen fez, o criador da Hora de Aventura? Nas temporadas iniciais do desenho, ele meio que taxou elas como héteros, naquela coisa patética que tinha entre o Finn e a Jujuba, ou até da Marceline com aquele ex-namorado dela, pra
Só no final ele aborda elas como elas realmente eram e como ele queria, e no episódio final, pá, aconteceu um beijo. Acho que pra ele foi tipo, dane, esse é o episódio final mesmo, não podem parar, então vai ter beijo sim. Foi uma abordagem esperta dele, só não tão relevante e representativa quanto Ruby e Safira. Rebecca queria tudo de romântico e mais clichê que um casal poderia ter pra Ruby e Safira. A reunião romântica delas, um episódio de briga dramática, uma história romântica de conto de fadas de como se conheceram, um episódio de beisebol de comédia romântica, pra ela isso só faria sentido se fechasse com chave de ouro com um grande casamento animado. Então ela e a equipe da Queenvers formularam a primeira proposta do casamento da Garnet e entregaram para os executivos analisarem em 2015. Naquela época se chamava If You Love Yourself So Much, ou Se Você Se Ama Tanto, que seria um episódio apenas de 11 minutos, bem normalzinho, da Garnet se casando com ela mesma, o que seria uma versão bem mais implícita e bem menos explícita do que o casamento como a gente teve. Que, aliás, só me lembra da Sue Sylvester de Glee, que literalmente se casou com ela mesma. E por mais que fosse infinitamente inferior à representatividade que tivemos, responderam para ela o seguinte: os padrões podem protestar em algumas linguagens mais diretas sobre a Garnet como um relacionamento de compromisso, então talvez precisemos ser mais sutis ao mencionar sua identidade para as lentes do casamento. Só que ela não queria ser mais sutil, recebendo várias sugestões para mudar esse tipo de celebração Jen, até que ela decidiu dar uma pausa para pensar em uma forma mais inteligente e direta de tratar o casamento e fazer com que a ideia passasse. Só que aí, em junho de 2016, Ian J. Key, que já foi um produtor de Steven Universo, parte da Queenvers, né, e até criou seu próprio desenho, que é OK Kyle, já namorava a Rebecca há anos e a pediu em casamento, a fazendo dizer, pronto, agora não tem mais jeito. Garnet sempre foi baseada no relacionamento deles, sendo ela a Ruby e ele a Safira, então ela não estaria sendo honesta nem com os fãs, nem com ela mesma, nem com nada se não houvesse um casamento. Decidiram que seria uma parte inexorável da história que ia acontecer sim, e nisso começou o vai e vem para que a história fosse aprovada, só que nunca diziam quais eram as preocupações reais com aquilo, só vinham com coisa tipo, nossa audiência de 6 a 11 anos vai gostar ou vai crescer com isso, sendo que Ben 10, o original, teve um casamento ali nisso, nas Meninas Superpoderosas teve o casamento do Macaco Louco, então claramente a audiência iria querer assistir esse casamento. Depois disso, vieram com o argumento cocô de que seria fora do personagem Steven querer que Garnet tivesse um casamento. Porém, eles já tinham se preparado para isso com o episódio Livro Aberto, que tinha ido ao ar há anos e que Conan critica tudo do casamento do final do livro, sendo que Steven amou o casamento, o bolo e sempre gostou dessas coisas. Ela não ia desistir do seu casamento, então toda vez que eles vinham com uma desculpa diferente, ela vinha com uma solução diferente. Se não ia ser divertido o suficiente, ela colocava um grande número musical, uma grande luta, um especial de meia hora, tanto é que o episódio reunido só é um especial por causa do casamento, deixando a ideia do episódio tão divertida que deixaria as crianças em êxtase. Aí eles vieram com, mas se Steven Universo tiver um casamento gay, então todo desenho vai ter um casamento gay. Aí ela, sim, meu Deus, por que não? Aliás, por isso faz muito sentido o meme de que a Rebecca Sugar teve que correr para que a Casa da Coruja pudesse andar, já começando a série com uma protagonista confirmada bissexual, e a garota que ele gosta é lésbica. Eventualmente, a decisão sobre essa questão veio dos executivos principais. Ela poderia lançar o episódio do casamento, mesmo sabendo que era uma decisão muito difícil que isso faria eles serem tirados do ar em muitos países por aquilo. Contudo, naquela época não sabiam o que significaria o fim do desenho. Disseram a ela que esse seria o último suspiro do show, o que levou ela a começar uma campanha para que houvessem mais 6 episódios de conclusão que se tornaram o Arco da Era 3, os últimos episódios da quinta temporada antes do Steven Universo convencional acabar. Para conseguir isso, os executivos queriam que a Rebecca confirmasse nesse episódio que Steven é o líder das Crystal Gems. Eles sempre quiseram que ela confirmasse que ele era o líder, por mais que ficasse óbvio que as únicas líderes que houveram foram Rose e Garnet. Seria muito desconexo a essa altura dizer que ele é o líder, por mais que ele tenha evoluído muito e tudo mais. Tipo, ele é o protagonista, mas é só isso, não o líder. Mas, se ela fizesse isso, poderiam considerar em aprovar os episódios finais daquela temporada. Então, nesses episódios finais, ela confirmou que Steven é o coração das Crystal Gems. Lembra do nome do evento nos Estados Unidos? The Heart of Crystal Gems, que era o coração das Crystal Gems. Ela não confirmou que ele é o líder, dando mais uma ludibriada no cartoon. Ele só era o líder em situações que as Gems não tivessem condições ou quando Garnet não estava, tipo em Dama de Honra antes do casamento. Era uma coisa que ela tinha que policiar muito o Cartoon Network em publicações ou propagandas há vários anos para nunca dizerem que Steven era o líder das Crystal Gems, porque ele não era. Dar essas ludibriadas de deixar o Steven numa posição de líder por causa da situação foi uma das muitas coisas que a Rebecca teve que fazer para que a série tivesse um final decente, que não acabasse exatamente com o casamento e uma conclusão mínima. Mais tarde ela conseguiu que aprovasse um filme musical que concluiria melhor essas coisas e acabou vindo com a minissérie de Steven Universo Futuro que concluiria a série de vez. Ou pelo menos por hora do contrato que tinham com o Cartoon Network e a dependência internacional que tinham de países preconceituosos e atrasados.
Então é isso, galera. De longe esse não foi um vídeo good vibes ou que levantou o astral de alguém, mas é um vídeo que todos os fãs deveriam ver para saber do sacrifício da criadora da série que eles tanto criticam e cobram para que houvessem mais alguns episódios para poder concluir o desenho e também não desistir do amor das personagens para que isso acontecesse. Deixe seu like e compartilhe o vídeo que isso ajuda muito o canal, se inscreve caso ainda não se inscrito para não perder nada novo, aqui tem o último vídeo, comente se vocês querem mais coisas detalhadas do End of an Era como esse e até o próximo vídeo.